A Própria Felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 1, de Sophie Hellinger, Tagore Editora. Capítulo 13. Panorama da Constelação Familiar, original Hellinger. A constelação familiar evoluiu paralelamente a novas compreensões acerca da nossa alma e da nossa mente, mas principalmente dos limites da consciência. Assim, por exemplo, a consciência delimita o nosso amor e nossas relações. Bert e eu resumimos essas percepções sobre o termo Hellinger Ciência. Verificou-se que as ordens do amor se aplicam a todas as nossas relações, para muito além do que diz respeito a nós como indivíduos e a nossas famílias. Elas são uma ciência criadora em movimento. Essa ciência é revelada com a nova constelação familiar, que derruba as fronteiras da constelação familiar clássica e da psicoterapia. Chamo esta evolução da constelação familiar clássica de constelação familiar original Hellinger. Ao longo de meu trabalho com constelações familiares, a postura de se expor sem uma intenção, sem pena, sem medo, sem amor, no sentido do eu preciso fazer algo por você, fez com que o constelador tivesse que fazer cada vez menos para atingir o resultado necessário para seu cliente. Isso fica especialmente claro na constelação familiar original Hellinger, em que o constelador, no início, faz apenas algumas poucas perguntas. Expresso de forma radical. Isto significa: são permitidas 3 frases. É possível também que não seja necessário dizer nada. Frequentemente, o cliente somente quer contar toda a sua ladainha, coisa que ele já fez inúmeras vezes com diferentes pessoas. Nesse caso, eu digo: resuma-o em 3 frases. Diga somente o que aconteceu, somente os acontecimentos na família, nada mais. Talvez ele comece com: eu quero me desenvolver. Então eu digo: esta foi sua primeira frase, você ainda tem 2. Quem sabe, na terceira frase, realmente saia algo importante. Como o constelador reconhece o que realmente é importante? Se observa a energia vinculada a uma palavra ou pessoa, por exemplo, ao avô. Então, eu começo com isso e só configuro ele. Portanto, eu não preciso conhecer toda a história da família. Na constelação familiar clássica, nós imaginávamos que os efeitos resultariam da estrutura constelada e que essa estrutura atrairia o campo energético e que, então, se incitasse uma expressão. Mas o que acontece se lá está somente uma pessoa? O efeito já não depende mais do tipo de constelação. A pessoa constelada está ligada a algo maior, que passa a atuar por intermédio dela, se ela permanecer centrada. Isso acontece quando não lhe fazem perguntas, quando a pessoa não é interrompida e quando o constelador permanece centrado e ajuda a sustentar o espaço em torno do avô, para ficarmos com o exemplo citado. Sua atenção não foca em uma sequência, mas é ampla e vaga. Nisto, é importante que o representante, que nada sabe sobre o cliente, se deixe levar pelo movimento interno, que se apodera dele, por dentro e por fora. Ele se sente como um médium, tomado e movido por outra força. De repente, vem à tona o que realmente se passa no representante, quando ele se vê movido por outra força. O constelador centrado também se entrega a essa força e a esse movimento. Não há mais perguntas sobre sentimentos, expectativas e angústias. A constelação não é conduzida para atingir um determinado objetivo definido pelo cliente e a cujo serviço o constelador se coloca. Tudo é entregue aos movimentos conforme se apoderam do representante, para além das ideias de problema e solução, e para além da psicoterapia no sentido comum. De repente, o movimento toma conta do todo, e a constelação inicial, de apenas uma pessoa, desenvolve-se, pouco a pouco, em um retrato de família, que não se teria obtido com uma anamnese, já que o cliente não tinha consciência. Desta forma, a constelação traz à luz o que estava oculto, e isto tem força.
Isso prova como, com contenção, em pouco tempo, podemos alcançar muito mais do que com a constelação familiar clássica. O que ou quem conduz na constelação familiar original Hellinger é evidente que outra força se apodera e conduz tanto os representantes quanto o constelador, transpondo todo tipo de separação. Ela reúne todos que antes estavam desconectados e separados. Esta é uma força do amor que revoga qualquer separação. As distinções entre bem e mal, ou entre pertencente e excluído, que para nós muitas vezes são relevantes, aqui já não se aplicam mais. Os críticos da constelação familiar original Hellinger atacam o movimento, que nos permite apreender um todo maior para além dos limites da consciência. A crítica quer nos impedir de reconhecer as contradições ou aquilo que se opõe, por exemplo, perpetrador e vítima, como iguais, em um plano superior. Isso só é possível para alguém que supera os limites da própria consciência, um feito pessoal notável. Só quem o alcança é capaz de agir, no fim, de forma conciliadora. O que acontece com a constelação familiar clássica que se praticava anteriormente? Ela continua tendo seu valor, mas de forma limitada. Ao mesmo tempo, ela é superada à medida em que o constelador e todos os participantes se entregam a algo maior. Eles se deixam levar pelos movimentos do espírito, que excedem seus interesses pessoais e se deixam conduzir. Assim, todos ganham. Os representantes e o cliente não são mais movimentados e não lhes é determinado mais nada. Pré-requisito para que todos os presentes sejam incluídos em uma constelação é que eles sejam observadores atentos. Resultado: não há mais constelações individuais. Elas se transformam em constelações de grupo. É o que eu chamo de meta-constelações. Falarei mais sobre isso em um dos meus próximos livros. Palmas de pé para a autora do livro por esse último capítulo, tão ilustrativo, tão esclarecedor, que eu vou pedir que, por favor, leiam de novo, para que vocês possam entender de verdade qual é a diferença entre uma constelação clássica e a nova constelação familiar, ou a constelação familiar original Hellinger, que foi esse termo cunhado por Bert e Sophie Hellinger em 2018, para diferenciar o que é a constelação que vocês aprendem dentro da escola Hellinger de outras propostas que existem, tá? Então, assim, muito interessante, eu não vou entrar no mérito. As dinâmicas, que são algumas das dinâmicas que já foram descobertas, né, sobre os sintomas em crianças, em jovens, com relação à bulimia, anorexia, neurodermatite. Mas eu quero voltar a alguns pontos desse texto, porque difícil até não marcar o texto todo. Então, aqui muito importante, as constelações familiares evoluíram paralelamente às percepções do Bert Hellinger sobre principalmente a consciência. Então, aquilo que hoje nós chamamos de constelação familiar clássica se refere aos primeiros experimentos, às primeiras investigações que foram feitas com o nível da consciência pessoal. Aquilo que se chama de movimentos da alma se deu com o desdobramento desse trabalho e da compreensão sobre o nível da consciência de clã, os movimentos do espírito e tudo que foi subsequente a partir do descobrimento da experiência do que vinha a ser a consciência espiritual. E aqui a Sophie fala sobre isso, eu não vou me aprofundar, mas nós vamos voltar a esse assunto mais na frente, né? Outra coisa, a nova constelação familiar, a Sophie chama esta evolução da constelação familiar clássica de constelação familiar original Hellinger, que é um nome que tem uma trademark, nesse sentido a gente precisa respeitar essa marca registrada. Talvez vocês depois, quando se formarem, possam dizer, como consteladores familiares originais Hellinger, só quem vai poder dizer isso é a nossa diretora. Por favor, não usem esse termo sem nenhuma autorização ou sem esse esclarecimento. Nem tampouco a Hellinger Ciência sem o esclarecimento sobre como essa marca pode ser usada, tá bom? Quando eu preciso fazer uma referência, eu falo constelação familiar de acordo com Bert e Sophie Hellinger, ou então eu uso o termo genérico. Não tem remédio que a gente chama pelo nome, tem o genérico? Aí eu chamo o genérico é novas constelações familiares. A menos que eu tenha
a autorização, e agora recentemente recebi uma linda autorização. Não vou comentar ainda, porque depois eu vou comentar. Ao longo do meu trabalho com relação às constelações familiares, né, essa postura, e não foi só o trabalho dela, o trabalho de Bert e Sophie Hellinger, fez a postura fenomenológica, que a gente já sabe que é sem medo, sem julgamento ou conhecimento, sem intenção, sem lástima e sem amor que quer ajudar. Mãozinha, se lembrem sempre de mim, ó. Essa é a postura fenomenológica. Bom, fez com que a constelação familiar evoluísse muito rapidamente, né? Então, aqui ela conta como é que é o procedimento. Olha só, isso na página 178. Eu anotei aqui na lateral do meu livro. Olha o meu livro. Presta atenção, meu livro. Tá? Então, aqui na lateral do meu livro eu anotei assim, ó, procedimento. Reconhecimento do que é importante. Reconhecimento do que é importante. Como que eu posso ter esse reconhecimento do que é importante? Pela maneira como uma pessoa fala, pela incongruência, por exemplo, ela fala de uma doença e fala sorrindo, entendem? Pelo corpo, ok? Se a pessoa olha ou não olha para mim, se ela fala, mas ela fala de olhos fechados. Eu reconheço aquilo que é importante. Observamos a energia vinculada a uma palavra ou pessoa. Podem colocar aí, ó. Vou riscar aqui novamente no meu livro. Observamos a energia vinculada a uma palavra ou pessoa. Isso é na maneira de falar, é na maneira de agir, tá? Depois, a gente começa com isso. A gente pode começar com isso colocando um representante apenas, como o fato que ela tá citando aqui. Esse representante ele vai estar conectado a algo muito maior. Imagine, eu posso começar com um representante. Qual é a diferença para uma constelação familiar clássica? Alguém ainda tem dúvida de que exista uma diferença entre as novas constelações e a constelação familiar clássica? Vocês estão estudando, vocês já estão andando aqui já no 13º módulo, se não me engano, até mais. Já não é mais para ter essa dúvida. Ou seja, na constelação familiar clássica era necessário configurar, levar o representante pelas costas, colocar o representante no lugar, aquela imagem que se conformava, ela tinha um valor. Nada disso mais tem importância para nós, ok? Então, a partir dessa conexão dessa pessoa com esse campo de informação, começa a se dar o movimento e o representante, a partir dessa postura, o constelador e todos que estão participando da constelação são conduzidos por essa força maior, essa força criativa, que a gente chama de espírito ou de campo espiritual. Ok. E o que acontece? Que é muito importante para que vocês possam também se sentir seguros a trabalharem como consteladores familiares. Esse campo conduz invariavelmente à união. A solução sempre vem da união daquilo que estava separado. Então, eu também posso observar nesse campo quando algo se une, quando algo se acalma, quando algo encontra o seu lugar, tá? Então, é algo que vai muito além daquilo que se entendia para o problema e solução. Nem sempre o que a gente encontra é uma solução. O que a gente encontra é algo que estava oculto, vem à luz, que é o que ela diz no próximo parágrafo. E, portanto, também vai além da psicoterapia. Eu não preciso saber qual é a causa. Eu não preciso saber aonde se originou. Eu não preciso saber exatamente o que aconteceu. Muitas vezes, né, eu vi uma pessoa, por exemplo, que ela tinha um sentimento desproporcional. O sentimento dela era um sentimento de raiva, um sentimento de irritação. Toda hora essa pessoa tinha raiva, toda hora essa pessoa estava irritada, até que ela se deu conta, né? Uma aluna dessa escola, ela se deu conta de que aquele sentimento estava exagerado. Quem sabe não era um sentimento adotado? Estão lembrados do que significa ser um sentimento adotado? Um sentimento que eu adotei de outra pessoa do sistema? A partir dessa compreensão inicial, dessa percepção, quando ela se deu conta sobre isso, ela falou, não, eu vou olhar para esse sentimento, de onde ele veio. De repente, apareceu uma informação do passado dela que ninguém sabe com quem aconteceu, né? Podemos dizer que temos uma vaga ideia de com quem aconteceu e o que aconteceu, mas ninguém sabe, é um segredo. Só que, só dessa informação aparecer, a raiva foi embora, a irritação foi embora, 90% por cento. Isso é psicoterapia? De maneira nenhuma.
é outra coisa. E tampouco é religião, e tampouco é um trabalho espírita, num sentido tradicional. Isso aqui é outra coisa. É um trabalho religioso num sentido amplo, poderíamos dizer que é um trabalho espiritual, sim, mas não um trabalho psicoterapêutico, tá? Então, existe uma outra força que se apodera não só dessa pessoa e dos representantes, como de todas as pessoas que estão participando do grupo, e é uma força de amor que elimina toda a separação e também as distinções entre bem e mal, entre pertencente e excluído, né? Não sei se vocês sabem, mas no começo do trabalho de Bert Hellinger, os assassinos não ficavam na sala, ele colocava para fora. O aborto não é essa compreensão que o aborto todos fazem parte, que a gente precisa falar do aborto. Isso aí é contribuição da Sophie, tanto uma coisa como outra. Um coração feminino, uma compreensão feminina do mundo, entendem? Então tudo teve uma evolução. Bom, e muitas vezes, vejam bem, às vezes um constelador chega e fala assim, não, a nova constelação familiar não dá para ninguém aprender. Bom, qual é o caminho de aprendizado da nova constelação familiar? Está dito aqui. Isto só é possível para alguém que supera os limites da própria consciência, um feito pessoal notável. Só quem alcança é capaz de agir de forma conciliadora. E eu vou dizer uma coisa, muitas vezes não basta nem só que o constelador tenha alcançado, tem uma hora que é o grupo. Somos todos nós conduzidos a um outro nível de consciência, né? Quem a Carla teve no training camp do ano passado, eram 800 pessoas marchando dentro do auditório de uma constelação que foi tratado o tema de uma empresa, de uma madeireira e do assassinato dos índios. De repente, a gente tinha 800 índios. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? Um movimento espiritual que toma 800 pessoas ao seu serviço e nem ninguém sabe o que vai acontecer. Ele simplesmente acontece. Tá? Ok. Então, os representantes e o cliente não são mais movimentados, não lhes é determinado mais nada, né? E qual é o pré-requisito para você, que é um observador da constelação, e de um observador ser algo muito maior, é simplesmente saber trabalhar desse lugar. Ou seja, respirar, meditar, se conectar, concentrar, observar, que aí essa constelação é sua também. Agora, se ficar lá, dormindo, bocejando, conversando com o vizinho, esquece. Não é disso que se trata, tá? E o outro nível que nós vamos alcançar desse trabalho é quando nós praticarmos mais aquilo que a Sophie tanto nos ensina com o Cosmic Power.